Graças a Deus, amados, estamos aqui para meditarmos mais um texto da Palavra do Senhor. E a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ao texto então? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amados, esse texto aqui ele traz algumas informações importantes para nós, porque Paulo ele estava trabalhando um ponto importante os irmãos ali em Éfeso. Éfeso era uma cidade que ela tinha dentro do seu contexto o grande templo da Diana dos Efésios, e aí aquele templo era um templo majestoso, né? E se nós consultarmos a história, fala-se que ele tinha em torno de 100 colunas, né, gigantes, grandes, e havia um comércio muito grande em volta do templo, né, da Diana dos Efésios, né? Diana é o nome romano, né? E o nome grego é Artemis, o nome é Artemis. E aí, amados, havia realmente um contexto, né, de culto a essa deusa, e o contexto ali como se ela fosse a deusa da caça e da fertilidade, né? E havia sacrifícios, né, oferendas, né? E aí havia toda essa pompa de entrega as coisas ao templo, né? A religiosidade era algo que era cobrado, né, das pessoas, de forma que as pessoas tinham que realmente dar, né, dar para os deuses, né, oferecer para os deuses, né, sacrifícios e outras coisas, né, assim, no sentido de que os deuses, né, deveriam ser assim, receber muitas oferendas. É o contexto, né, o contexto greco-romano. Na verdade, se nós formos olhar para a própria mitologia grega e todos os deuses, da ideia dos deuses pagãos, nós vamos perceber que eles queriam para si, né, segundo o entendimento, eles queriam para si oferendas, e as pessoas tinham que se desdobrar para dar oferenda aos deuses. Quando Paulo trata com os irmãos de Efésios, né, aquelas pessoas lá, ele trata dizendo exatamente ao contrário, né, que ao invés de nós darmos para Deus, ele coloca Deus aqui, né, Deus é que oferece para nós. Deus é que oferece. Então, o texto ele começa a trabalhar algumas questões. Primeiro, ele trabalha numa questão negativa que havia, né? Ele mostra primeiro a realidade, né? A realidade do ser humano, né? E de toda a criação. Ele mostra que o estado de queda, na verdade, né? Andando segundo o curso deste mundo, mundo em queda, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, quer dizer, o próprio diabo, né? Quer dizer, o mundo e o diabo. E as inclinações da carne, quer dizer, outrora, né? Os amados ali de Efésios, né? De Éfeso, eles viviam dessa forma, outrora, antes, né? De passarem pela reconciliação em Cristo Jesus. E Paulo vem trazendo essa questão, dizendo que havia essa tríade, né? Essa tríade do mal, né? Essa tríade do mal, que seria o mundo, né? O mundo no estado de queda, o diabo e a carne, né? O tripé do mal, né? Se nós temos aqui no primeiro capítulo de Efésios a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo,
a Trindade, que é algo, a Trindade Santíssima, aqui nós temos aqui a tríade do mal, né? São três coisas que Paulo fala que nós estávamos presos no passado, né? Nós éramos, né? E aí, amados, nós éramos presos a essas questões, né? O versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos, segundo outrora as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, né? Nós éramos dessa forma. Mas Paulo fala que nós vivíamos dessa forma, a nossa vida era dissociada de Deus, mas Deus ele intervém ao nosso favor. Ao invés de nós fazermos para Deus, Deus é que faz por nós. Então, Paulo vem trabalhando essa questão, né? O estado original, a queda, demonstra que realmente nós estávamos num contexto de religiosidade no passado errada, porque achávamos que Deus ele deveria ser alcançado de forma que nós alcançamos Deus. Nós, às vezes, compramos Deus, né? É como se Deus fosse comprado, ou como se Deus fosse algo que nós pudéssemos adquirir, né? E essa ideia pagã, né, essa ideia pagã, ela atravessa séculos, né, talvez atravesse nossos tempos nossos dias hoje, que Deus ele pode ser adquirido, comprado, né, Deus ele pode ser, nós podemos adquirir Deus com algo que nós fazemos, né. E Paulo está falando exatamente o contrário. Nós andávamos dessa forma, nós pensávamos dessa forma, e agora, amados, o versículo 4 ele começa dizendo o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, né, e por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos, esse estado que nós vivíamos exatamente preso pela carne, pelo diabo e pelo mundo, era um estado de morte. Nós estávamos mortos, nossos delitos e nossos pecados, e Deus, quando nós estávamos lá, nos deu vida, né? Juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e essa salvação é de graça. Não fizemos nada, não compramos a salvação, não fizemos boas obras, não fizemos nada para adquirir a salvação foi dada de forma gratuita. Porque, na verdade, por que a salvação foi dada de forma gratuita? Porque o versículo 6 responde: porque juntamente com Ele nos ressuscitou, com Cristo, para assentar nos lugares celestiais. Quer dizer, foi Cristo que realmente conquistou essa salvação. A compra da nossa salvação foi dada por Cristo Jesus. Jesus é que pagou o preço na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. E quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Ele. O apóstolo Paulo vem falando aqui. E pela misericórdia, exatamente através de Cristo Jesus, né? E aí o versículo capítulo 1 diz o seguinte: e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No capítulo 2, versículo 1. E versículo 5, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, cara, através de Cristo Jesus. Versículo 6. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou, quer dizer, nos tirou no estado de morte. Então, amados, o primeiro estado que nós estávamos, né, preso pelo mundo, pela carne e pelo diabo, Paulo vem traçando aqui que é um estado de morte. Nós estávamos, né, em estado de morte, a queda. Nós estávamos no estado de morte. Nosso estado original, após a queda, é estado de morte. E aí o apóstolo Paulo vem falando exatamente isso, que nós estávamos dessa forma. Aí Jesus nos traz de volta, né, a presença do Pai. Jesus nos traz de volta a vida, traz a vida para cada um de nós. E estando nós mortos, nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, né? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, agora de volta à presença de Deus. Agora estamos de volta, assim como Jesus assentou à direita de Deus Pai, diante do Pai, agora nós estamos de volta à presença do Pai. Adão, quando pecou, ele perdeu aquele momento de que Deus passava na viração do dia para estar com Adão ali no jardim do Éden, e aí Deus viu que eles já haviam pecado, né? E aí eles foram tirados do jardim, e o homem foi largado, deixado fora do Éden, né? Colocado exatamente na terra, e a escolha que nós fizemos em Adão foi essa, e Deus deixa o homem no seu estado pela sua escolha, como fez. Deus havia dado o livre-arbítrio ali para Adão e Eva, a escolha, o poder de escolha, e aí nós escolhemos realmente em Adão viver distante do Senhor, né? Foi Deus que virou as costas, foi Adão e Eva que viraram as costas, foi a raça humana que virou as costas, e aí, amados, Deus deixa o homem, né? Deus deixa o homem da sua forma original, né? De queda, estado de queda, e mesmo assim Deus ele
vem atrás do homem, Deus ele faz as vestes e começa a interagir com Adão outra vez. Houve o homicídio entre Caim matou Abel, né? E aí Deus levanta Sete, e o nome do Senhor começou a ser invocado outra vez. Então nós percebemos que Deus estava sempre se voltando para a raça humana, embora houve a rejeição, houve a queda. Então, amados, e aí em Cristo Jesus, Deus ele faz exatamente isso, ele nos traz de volta a presença dele, agora de forma mais real. Agora nós somos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora nós pertencemos àqueles que estão junto com o Senhor. Somos de volta à presença de Deus. Hoje nós entendemos a palavra de Deus, nós lemos a palavra, Deus falando conosco. Hoje nós falamos com Deus através das orações. Quer dizer, estamos assentados nos lugares celestiais. Hoje nós temos a comunhão dos santos, estamos juntos na igreja com o povo de Deus. Somos assentados nos lugares celestiais, participando da presença de Deus. O retorno ao jardim do Éden, de forma parcial, mas o retorno à presença de Deus, né? O retorno à face, à presença do Pai. Vai chegar um momento lá na frente da história da humanidade que nós estaremos de forma completa na presença de Deus, né? Esse corpo já não será mais um corpo mortal, será um corpo ressurreto, estaremos eternamente com o Senhor de forma integral, em estado de perfeição. Mas por enquanto, amados, nós estamos nesse corpo imperfeito, mas nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Juntamente com Ele nos ressuscitou, versículo 6, se nos fez assentar nos lugares celestiais. E aí, amados, por que isso? Para que isso? Por que Deus, quando o homem não pecou e quando Jesus morreu na cruz, né? E aí salvou a humanidade, já tirou a humanidade, cancelou tudo? Mas é verdade que Deus permite que as coisas continuem para que o testemunho seja pregado de geração em geração, para que as gerações que vêm, o plano de Deus relacionado à criação do homem, né? E aí esse plano se desenvolve no decorrer da história da humanidade. Essa história, Deus não interrompe, deixa a história da humanidade seguir adiante, mas o testemunho fica sendo falado de geração em geração. Então esse testemunho para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Então, para mostrar que em Jesus é possível se retornar à presença de Deus outra vez, aos lugares celestiais. Em Jesus nós vemos que a bondade, a graça de Deus foi derramada em nosso favor. E no versículo 8 ele traz algo tão importante para nós, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Deus sabe que nós, seres humanos, nós ainda não estamos completos, né? E aí, amados, não foi por obra por nossa obra que a salvação veio, mas simplesmente pela graça, da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E pela graça nós fomos salvos, amados, para que exatamente que Deus mostrasse que Ele é que fez a obra. Ele que fez, porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé, e o texto fala aqui que a fé não é algo que inerente a nós. A fé não é algo que nós temos, não é isso. O texto está dizendo aqui que essa fé que nós passamos a ter em Deus, é Deus que coloca no nosso coração. Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva. O dom da fé, Deus coloca no nosso coração. Então, se você crê em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, se você crê em Jesus, se você tem consciência da sua incapacidade, se você tem consciência de que realmente você viveu distante de Deus, segundo a tríade do mal, do pecado, se você tem a certeza disso, se você sabe disso, é porque Deus colocou fé no seu coração. E essa fé dádiva, é dom de Deus. Se você lê a Bíblia, entende é porque Deus colocou fé no seu coração. Se você busca a presença de Deus em oração, você busca Jesus porque Deus colocou fé no seu coração. A fé, amados, é dom de Deus, é dádiva de Deus. E Deus faz isso porque Ele sabe da nossa imperfeição. Então, diferentemente da Diana dos Efésios, outros deuses, que pode ser comprado, a salvação é oferecida de forma gratuita. Pela graça sois salvos. De forma gratuita.
de graça. Alguns às vezes falam assim, porque a graça é barata. Não, a graça não é barata. A graça é de graça. É mais do que barata, é de graça, totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Não existe nenhum tipo de pagamento pela salvação. Uma obra. E aí o texto fecha, versículo 9 fala assim, não de obras para que ninguém se glorie, porque exatamente é Deus que nos salvou. Não é nossa atitude, o que nós vamos fazer, ou o que nós vamos tentar fazer para Deus, agradar Deus. Né? Existe muito aquela ideologia durante a história da humanidade, né? Nós temos que fazer algo para aplacar a ira dos deuses. Né? Quando a gente lê muita questão da mitologia grega e outras questões de outros deuses pagãos, tem sempre essa ideia de que nós temos que fazer algo para aplacar a ira dos deuses. Com Deus não é assim. Porque na verdade Deus ele é amor, né? Misericórdia e amor. Né? Por causa do grande amor que nos amou, mas sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor que nos amou, né? Ao contrário de ira. Né? Nós éramos filhos da ira porque nós preferimos ser filhos da ira. Mas Deus, ele vendo que nós nos portamos como os filhos da ira, distanciamos dele, e aí ele vem para conosco com amor e nos atrai através de Cristo Jesus, o nosso. Então, amados, o Evangelho não tem nada a ver com um Deus vingativo, um Deus que vem para pisar em você, um Deus que vem para te culpar das suas dificuldades. Ao contrário, a graça é favor imerecido. A graça significa que Deus olhou para mim e para você e viu que nós não tínhamos condições. Nós estamos de mãos vazias perante o Senhor. E Deus olha para mim e para você e fala o seguinte, eu amo você do jeito que você é. Aonde você está. Independente do seu estado. Porque eu sei que você não tem condições de se reerguer. E aí Deus, sendo rico em misericórdia, né? A misericórdia é o termo, eu falei em outro vídeo aqui, na verdade, compaixão da miséria, né? Compaixão da miséria, e Deus tem compaixão, né? E quando você olha o termo misericórdia no Antigo Testamento, a tradução de misericórdia no Antigo Testamento, no hebraico, e Paulo usa muito essa questão desse termo misericórdia. A ideia de misericórdia é algo que é eterna e constante. Quando eu falo de misericórdia de Deus, ela é eterna e constante. Eterna, quer dizer, não tem início e não tem fim. Eterno. Algo que é eterno não tem princípio e não tem fim. Então é algo de Deus, é inerente a Deus a questão da misericórdia. É de eternidade a eternidade a misericórdia de Deus. Então, para nós entendermos a misericórdia, se for nós vamos olhar no perfil humano, nós não vamos entender. Mas quando nós olhamos a misericórdia na ideia de quem Deus é, de eternidade em eternidade, misericórdia não tem princípio e não tem fim. E quando nós olhamos o termo misericórdia, não tem princípio, não tem fim, e ela também não sofre oscilação. Tá? Então ela é eterna, tá? E não sofre variação, ela é constante. Ela é constante. Quer dizer, além de ser eterna, a misericórdia do Senhor é constante. Então, amados, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus realmente, a misericórdia, a bondade de Deus voltando para a raça humana. E Deus envia Jesus, quer dizer, Ele próprio encarnado vem e exatamente trazendo essa salvação eterna para cada um de nós. Não é de obras para que nós falamos assim, nós conquistamos a salvação porque nós somos bons. Não é de obras, não é assim. Né? E aí esse comparativo com o Adiano dos Efésios, que essa ideia de que você poderia comprar as benesses, as bênçãos, e com Deus não é assim. Nós estamos de mãos vazias. E não é de obras para que ninguém se glorie, porque essa glória é a glória de Deus, é a glória do Filho de Deus. E aí, amados, o texto fecha aqui, o capítulo 10, e ele fecha de forma tão harmoniosa, e é tão importante esse versículo 10 que traz para nós, e traz, de certa forma, traz um conforto para mim e para você. Pois somos feitura dele, quer dizer, fomos criados por ele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos feituras de Deus, e criados em Cristo Jesus. Agora, entendendo o plano de salvação, salvos pela graça,
para o que? Viver o Evangelho, viver a vida, né? Que Deus já preparou para cada um de nós de antemão, né? Para que nós andássemos na presença de Deus, nos lugares celestiais. Então, amados, nós somos filhos de Deus. Nós somos salvos não pelos nossos méritos. O mérito é de Jesus Cristo, né? O mérito é de Cristo, né? Todo mérito é dado a Jesus, porque Ele venceu a morte lá na cruz do Calvário, e Ele realmente pagou os nossos pecados, né? Foi um sacrifício expiatório sobre toda a humanidade. Jesus era o próprio Deus, Ele morreu por nós para pagar os nossos pecados. E de forma gratuita nós recebemos a salvação. Porque Deus sabia, né? Sabe que eu e você somos incapazes, né, de conquistarmos a salvação, ou de nos purificarmos, ou de sermos aqueles que vamos conseguir fazer algo bom de nós mesmos. Não há bem inerente em nós, não há nem fé em nós. A própria fé foi colocada pelo Espírito Santo de Deus, é dom, é dádiva de Deus, é dom de Deus para cada um de nós. Que você seja fortalecido através desse estudo, e que você cada vez mais busque a presença de Deus. Sabe por quê, amado? Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Deus te escolheu, e você foi escolhido por Deus para estar na presença dEle, de volta na presença do Pai. Que Deus te abençoe e te fortaleça cada vez mais.